Olá, seja bem-vindo ao Amor e Equilíbrio. Eu sou Andréa Martins e estou muito feliz por você estar aqui acompanhando os nossos vídeos, a leitura e reflexão desse livro Pensamento e Vida. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vá na playlist e confira, porque foi feito com muito carinho para você, tá bom? É um compartilhamento especial. Esse projeto eu tô colocando muita energia, vai auxiliar você no autoconhecimento, na expansão de consciência e na busca, né, também de melhoria, porque essa é o grande objetivo, nós nos melhorarmos para nós possamos progredir, não é verdade? Eu espero aqui realmente que você esteja gostando dessas reflexões, dessa leitura. Se você quiser saber mais alguma coisa, quiser fazer algum comentário, perguntar, tirar dúvidas, pode comentar aqui no vídeo, eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 11, tá? E o título desse capítulo é Berço. Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos falar sobre o berço em relação ao pensamento e à vida? Ele começa assim: excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-nos a maior ascensão. Todo o berço que agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nasquelas que a precederam. Então, aqui nesse início, Emmanuel nos faz um convite para refletirmos na questão de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, que estamos vivenciando nesse momento, está muito relacionado às nossas questões passadas, vidas passadas, por onde as nossas experiências, na verdade, que nós aprendemos, que nós adquirimos também, dependendo do contexto onde nós passamos, onde nós vivemos. Ele continua: esforça-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico, núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos genecidas a equação de problemas da origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. Então aqui ele faz um breve resumo, né? Ele faz uma alusão à questão científica, né, em relação ao berço, porque quando se fala em berço, pela ciência, vão se estudar os cromossomos, a árvore genealógica, os genes, se houve mutação genética, se houve mutação ao longo do tempo, qual o fator que essa mudança é atribuído. Então, que ele trouxe a luz científica na questão do berço, né? O escalpelo da observação humana, porém, não consegue por agora ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, de pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que
Os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Então, aqui nesse parágrafo, Emmanuel vem nos chamar a atenção de que todo esse estudo, que toda essa pesquisa está muito voltado para o físico, para a matéria, não é verdade? Só que ele diz que existe também, né, a questão psicológica, que não é levado em consideração, que por enquanto aqui na Terra não se tem esse estudo. Ele ainda diz o seguinte, olha, eu vou só ler a frase final. Quase que, ou seja, não é totalmente, integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência humana. Não, ele não fala humana, ele fala terrestre, tá? É a palavra que ele usa aqui. E ele continua. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota do tempo. Nesse parágrafo, ele vai fazer-nos pensar quando estamos na formação dentro do processo físico. E dentro do processo reencarnatório, o nosso corpo, como nós vamos vivenciar esse corpo físico nessa encarnação presente, ele também está no nosso processo encarnatório. As dificuldades que eu vou precisar passar, o que eu preciso aprender. Ele segue aqui. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nosso destino. Dentro do determinismo relativo, em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devemos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento. A modelagem para os nossos sentidos, o inferno tortura-se em que se resolvem as queixas, em que se revolvem as queixas e as aflições. Aqui ele está nos recordando que, por ocasião do desencarne e da morte, nosso espírito transcende, né, vai para a vida maior e não vamos estar mais com o nosso corpo físico, mas somos responsáveis por aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando, que vai ser a nossa energia, né? Aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós fizemos. E podemos estar envoltos por culpas, por aflições, medos. E tudo isso vai exigir de nós um reajuste, né? Que é a matemática do universo. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter que reparar. Se fizemos algum mal, tomamos alguma atitude incorreta, é necessário que haja a correção. Tem que haver o equilíbrio, né? Se você fez mal para outra pessoa, enfim, você vai ter que resgatar. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia,
nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retornamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo já devidamente contabilizado nas leis divinas. Então, esse fluxo, né, encarnar, desencarnar, as nossas, como eu falei agora há pouco, tudo que nós fizemos nessa encarnação, na próxima, vão ocorrer reajustes. A gente retorna ao berço com aquelas pessoas que nós, por algum acontecimento, escolhas, acabamos criando esse débito. Ou fizemos mal, não tivemos uma boa atitude, um bom comportamento, e precisamos equilibrar segundo as leis divinas, né? Estamos debaixo das leis divinas. Então, nós precisamos nos reajustar. E Emmanuel continua. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Sigamos nessa estrada, né, nesse processo encarnatório, o nosso berço. Quando a gente vem encarnado para a Terra, nós vamos vir para um berço que a gente tem afinidade de ser, afinidade de proceder. E aí nós vamos nos reajustando nas nossas relações. Os problemas de hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Aqui ele nos traz os reflexos mentais, ele já está nos alertando que esses problemas hereditários que aparecem, né, eles têm reflexos também com a mente. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a lareira do amor, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destroem do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções aos espíritos de renúncia, com que fazem emergir nas regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Então aqui ele nos traz o conceito do amor, da caridade. Muitas vezes, para nós nos reajustarmos, para nós nos equilibrarmos diante das leis divinas, através da misericórdia de Deus, quando retornamos à nossa encarnação à Terra, no nosso berço também vai vir aqueles irmãos nos quais nós temos débitos muito grandes. Aqueles irmãos estão em estados níveis mais inferiores da espiritualidade, né? A gente sabe que cada espírito dentro do processo evolutivo, ele vai estar em um nível, né, espiritual. E são velhos laços que muitas vezes realmente são laços afetivos muito comprometidos nas relações e que em um momento isso vai haver, né, o reencontro, vai haver uma nova chance de reequilíbrio, uma nova chance de amor, de caridade, de compreensão. Por isso que muitas vezes a gente ouve, né, e isso é uma verdade, que dentro dos nossos círculos mais íntimos, aquela pessoa mais difícil, nós precisamos olhar com amor, com caridade. Ali está algo que precisamos nos reajustar. Então, que possamos termos um olhar de caridade, de amor, diante dessas relações difíceis, tá? Isso faz parte do nosso processo.
De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos. Segundo os problemas de regeneração ou da mordomia de que se carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Ele fecha aqui o capítulo com esse parágrafo, nos dando um alerta, né? O berço, muitas vezes, aqui eu vou fazer um parêntese, o berço, a família, quando nós não temos esse conhecimento aqui tão precioso, que é o autoconhecimento, que é a consciência, muitas vezes começamos a reclamar do berço em que nascemos, reclamamos das pessoas que irritam a gente, reclamamos e maldizemos, nos afastamos. Vocês conseguem compreender que, na verdade, ali é uma tarefa, ali é um reajuste, é um resgate, ali está um processo de cura, de libertação mútua? Estejamos atentos a esses detalhes, com muita amorosidade, com muita benevolência, com muito perdão. Quando nos deparamos com esse tipo de relações, momentaneamente não nos recordamos que energia, que desentendimento é esse que eu tenho com essa pessoa. No entanto, nós estamos envolvidos pelo véu do esquecimento de situações e momentos de outras encarnações. Mas, diante de um conhecimento desses que nós estamos aqui compartilhando, que nós estamos fazendo essa troca, não podemos ficar alheio a isso. Não podemos virar as costas para isso. Diante do fato de sabermos que isso está na nossa programação, é uma tarefa a ser cumprida para a nossa evolução. E ele fala aqui que o berço, nós somos atraídos ou somos trazidos para ele. Segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que se carecemos na recomposição de nosso destino, a gente precisa recompor o nosso destino, as nossas relações perante o futuro, né? Perante o futuro, tanto da vida física, material, como da vida espiritual, que é o convite que Emmanuel faz a todo esse momento, a todo momento nesse livro pra gente. Ele nos alerta sobre as questões do nosso dia a dia, das nossas convivências, as nossas responsabilidades, o que o meu pensamento está buscando, em que padrão vibratório meu pensamento está, como é que está a minha atitude, o meu comportamento. Aqui eu quero fechar um comentário meu breve. Você que está aqui comigo, eu mesmo, todos nós estamos num processo de melhoria, de expansão de consciência, e nós não podemos simplesmente ouvir essa leitura, essas reflexões e deixar tudo da mesma forma. O convite é a reforma íntima, é nos sobrepor a todas essas situações. É mais fácil virar as costas para alguém próximo a mim que me incomoda, que me irrita, eu não sei porque eu não gosto daquela pessoa e eu viro as costas, eu me afasto. Isso são perdas de tempo, perdas de possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, de tornar a sua vida melhor, de tornar o seu caminho ao futuro, o caminho de elevação espiritual mais curto. A verdade é que
ao longo das nossas encarnações, das nossas experiências, muitas vezes a gente não segue o caminho reto, né? Que acaba dando muitas voltas. Tá tudo bem no sentido desde que você faça dentro das suas possibilidades daquilo que seja verdadeiro para você, né? Mas o esforço de superar, de se melhorar, ele é necessário e importante para a nossa evolução. Eu fecho aqui esse vídeo, essa reflexão aqui com vocês, amorosamente, que possamos refletir sobre essas palavras aqui do Emmanuel, sobre o nosso berço, né? Sobre a nossa família, aonde nós fomos plantados. Existe, né, uma frase que se fala muito, que nós devemos florescer onde nós fomos plantados. Onde você foi plantada, onde você foi plantado, você tem a essência divina dentro de você. Você tem o conhecimento e o poder está aí disponível para você. Se você tem pouco conhecimento, busque conhecimento, mas floresça. Esse trabalho, ele, embora estejamos juntos na coletividade e para evoluirmos, precisamos estar nos relacionando, mas esse processo ele é interno, ele é individual também, tá bom? Então o que eu desejo, amor e equilíbrio para você, força, confiança, que tudo se torna cada vez melhor quando buscamos o melhor, quando equilibramos nossos pensamentos. Gratidão por você estar aqui nesse vídeo. Até a próxima quarta-feira, que eu vou estar lendo o próximo capítulo desse livro, que realmente é uma cartilha, assim Emmanuel fala, é uma cartilha para corações amigos que estão reencarnados aqui na Terra. Tchau, tchau!